Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio novamente estarmos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E continuando o estudo de uma série de estudo que estamos tendo às quartas-feiras, onde começamos a estudar sobre a igreja, natureza, características e propósitos da igreja. E hoje nós estamos no 8º estudo desta mais uma quarta-feira que Deus nos permite. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, por esta hora, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua santa palavra que nos ensina, nos conforta, nos orienta, nos exorta, nos dirige. Esteja falando com o teu povo, Senhor Deus, e todos aqueles que nos acompanham através deste canal, que nós possamos ser luz e sal aonde quer que estejamos, e que a cada estudo da tua palavra venhamos a ter intenções para te adorar, te glorificar, te obedecer ao Senhor, te servir melhor, te conhecer melhor, estarmos nos submetendo à tua vontade, Senhor Deus. Abençoa todos nós te pedimos, Pai, no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero lembrar aqui a visão da nossa igreja Betel, ser uma igreja contemporânea e fiel a Deus e às Escrituras, comprometida com a evangelização dos perdidos e praticando o amor uns aos outros. E a nossa missão é buscar a glória de Deus por meio da adoração, evangelização, comunhão, ação social e crescimento espiritual dos seus membros. E nessa nossa missão de buscar a glória de Deus, por meio da adoração, evangelização, comunhão e ação social. É esse aqui o tema que eu queria estar compartilhando com os irmãos nesta noite, diante desse estudo que estamos fazendo sobre a igreja. Ação social. Ação social. E nos estudos que tenho feito, estou aprendendo muitas coisas com a palavra de Deus e vendo muitas posições diante que a igreja tem tomado, né, a igreja do Senhor, que são posições que a gente precisa estar revendo. Esses dias atrás nós fizemos um estudo com a federação e aí falando sobre o projeto AME, o projeto Compassion, projetos que a igreja e a federação têm feito anualmente. Mas a gente aprende que esse ministério, né, assim como a evangelização é uma base da igreja, dos propósitos da igreja, da missão da igreja, assim também a ação social é também uma base da igreja, é uma missão da igreja, não só para ser feita uma vez por ano, ou em momentos e tempos de epidemias e que estamos aí vivendo de crises e necessidades extremas que temos visto famílias passar. Não só, mas durante a nossa vida cristã, enquanto Deus nos permitia, que é a missão da igreja. E o texto de João 13:35, né, que temos aí como um texto da nossa visão, da nossa missão. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que seremos conhecidos? Através da prática, do desenvolver o amor uns pelos outros. Então eu gostaria de dar hoje continuidade ao nosso estudo sobre a igreja, natureza, características e propósitos, com esse tema, a igreja e a sua responsabilidade social. A igreja e a sua responsabilidade social. A igreja de Cristo no mundo tem pelo menos 3 características que se destacam. A igreja de Cristo no mundo
é uma igreja evangelística, uma das características. E a outra característica é uma igreja evangelística e missionária, outra característica da igreja. E a outra é que a igreja precisa ter uma visão social, né? A visão social da igreja, a responsabilidade social da igreja. E essa visão entende que a igreja precisa compadecer-se dos que estão sofrendo neste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, enquanto Jesus permitir estarmos aqui individualmente e coletivamente, nós precisamos ter essa visão social, entendendo que a igreja precisa se compadecer dos que estão sofrendo neste mundo. A igreja precisa ir até as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. Precisa estender as mãos para ajudar, independente da cor, da raça, da posição social e do credo. Independente de todas essas coisas. Em Lucas capítulo 10, verso 33, nos diz a palavra de Deus: certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Os irmãos lembram bem desse verso, onde está dentro aqui de um ensino de Jesus, onde aquele líder judeu pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E então Jesus fala essa parábola do bom samaritano, daquele que estava ali, foi assaltado e estava ali como se estivesse morto. E esse samaritano que passava por ali, seguindo o seu caminho, passou e viu aquela pessoa que foi roubada. Ele não sabia que aquela pessoa foi roubada, podia presumir que ela foi roubada, porque era uma estrada perigosa de Jericó ali. Então ele passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Num livro de um pastor presbiteriano americano, Timothy Keller, ele diz ali, o tema do livro é Ministério de Misericórdia. Então a gente também pode entender isso aqui, a visão social da igreja, o Ministério de Misericórdia da igreja. E em Lucas ainda 10, seguindo depois do verso 33, o verso 34 e 35, falando sobre o samaritano que se compadeceu daquele que estava ali no meio da estrada, ele sentiu, ele teve compaixão, mas não parou por aí. Esse sentimento, esse compadecer-se dele, levou ele a atitudes, como diz o verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, né? Então ele já chegou perto daquela pessoa que estava aparentemente olhando assim, morta, né, violentado ali, e pensou-lhe, atou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e vamos pôr aí, 50 reais para aquela hospedaria. Tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então ele se compadeceu, mas não ficou por aí, né? Então precisamos ter essa sensibilidade para com o sofrimento das pessoas, mas não fica por aí. Precisa de atitude, precisa de ir em direção e cuidar de todas as coisas. A gente vai falar isso mais para frente, e talvez no próximo estudo. Em síntese, o Ministério de Misericórdia, de ação social, significa suprir, por meio de atos concretos, as necessidades que as pessoas sentem. Aí a gente vai ver mais para frente sobre as várias necessidades que as pessoas sentem.
Por exemplo, eu tenho visitado algumas famílias que estão aí necessitando de muitas coisas ultimamente. E às vezes a pessoa ela necessita de uma oração. Às vezes ela necessita de um banho, de tomar um banho, para ela recuperar o seu ser, né, que está ali vários dias sem tomar um único banho. Então a gente precisa sentir as necessidades das pessoas, mas não só sentir, assim como esse samaritano, ir de encontro às suas necessidades. Eu quero ler alguns textos do Velho Testamento e do Novo Testamento, alguns textos para a gente mostrar bases bíblicas, que são muitas, para a nossa ação social, para o ministério de misericórdia, que é responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, do verso 11 ao verso 15, a palavra de Deus nos diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno. Presta bem atenção às palavras do Senhor, onde ali Moisés está ali instruindo, escrevendo, inspirado por Deus, ao seu povo. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno. É uma ordenança. Não é uma sugestão, não, é uma ordenança. Por isso eu te ordeno, diz a palavra: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra, livremente. Veja como deve estar o coração. Primeiro, entendendo que é uma ordenança. Segundo, entendendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á. Mas no 7º despedirás forro. Forro aqui é que teve alforria, que foi liberto, que foi livre. Aquele hebreu ou hebreia que estava ali servindo como escravo, vamos dizer, isso, como escravo. Então, por 6 anos ele vai servir, mas no 7º vai ser liberto por aquele que era o seu senhor. E ele continua o texto, diz assim: quando ele for liberto, ele diz lá: e quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te redimiu, pelo que hoje isso te ordeno. Novamente diz a palavra de Deus, Deuteronômio 15, verso 11 ao verso 15. Numa época de escravidão, eu não lembro qual foi a época, mas eu li e quando estavam acontecendo no mundo várias leis para acabar com a escravidão, alguns donos de escravos tiravam toda a roupa do escravo. Tá bom, você vai ser livre, muito bem. Então você está livre, mas essa roupa fui eu que lhe dei. Então deixava aquele escravo nu e despedia-o nu. Então era o mal do coração do ser humano. Mas a ordem de Deus ao seu povo é que quando você for libertar um escravo ali no contexto de escravidão da época, não era para despedir ele sem nada. Pelo contrário, era para ali suprir as necessidades, seja comida, animais e tudo mais, para que ele possa dar início novamente à sua caminhada. Isaías capítulo 58, verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto
e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então Isaías também aqui, o profeta Isaías, lembrando o povo de Deus, o próprio povo de Deus, que é para repartir o pão com o faminto, para dar abrigo ao que está desabrigado, e aquele que está nu, para que cubras e não te escondas do teu semelhante. Em Romanos capítulo 12, verso 8, diz assim: ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Observe a posição do misericordioso, quando vai exercer misericórdia com alegria. E o que contribui com liberalidade. Essa palavra aqui, liberalidade, contribui com liberalidade, não egoísta, sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. Precisa desenvolver essa liberalidade no seu coração e a misericórdia com alegria. Atos capítulo 10, verso 38. Eu só estou dando aqui bases bíblicas, tanto do Velho como do Novo Testamento, para a nossa ação social e para o ministério de misericórdia, nesse sentido aqui. Atos 10, capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, andou por toda parte fazendo o bem. Jesus Cristo andou por toda parte fazendo o bem. Efésios capítulo 4, verso 28, o apóstolo Paulo nos ensina: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Eu gosto muito desse texto para que a gente entenda que não é só deixar de pecar, E nós, como cristãos, é deixar de pecar, mas a gente tem uma proatividade em amor, e desenvolver a vida cristã. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para você se enriquecer e buscar os seus confortos e os seus sonhos. Pode até ser, mas o texto não diz isso. O texto diz o seguinte: trabalhe com as próprias mãos para fazer o que é, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então você trabalha não somente para a sua necessidade, mas para a necessidade do próximo. Vai entendendo isso, meu querido irmão. Primeiro a João capítulo 3, verso 17 e verso 18. Lembrando que a primeira carta de João é uma carta escrita para os crentes. 1 João capítulo 3, verso 17 e verso 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha a questão, olha a pergunta aqui. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor precisa ser de fato e de verdade. De palavras e só dizer que está preocupado não completa a ordem, não completa aí o que Deus deseja para a sua igreja, na ação social, no Ministério de Misericórdia. Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos um estudo que uns tempos atrás eu li ali da página do Andrew Jumper, da nossa denominação,
que o tema do estudo é João Calvino, o diaconato e a responsabilidade social. É um resumo ali do que João Calvino pensa e entendeu das Escrituras sobre a responsabilidade dos crentes no ministério social para com o próximo. Um dos muitos tópicos que despertaram o interesse de João Calvino foi a questão social. E ele teve aí duas influências. João Calvino teve duas influências. As dificuldades socioeconômicas enfrentadas por muitas pessoas na Europa em seu tempo. E a outra influência que gerou uma reflexão social ali em João Calvino foi o ensino das Escrituras sobre esse assunto. Como nós vimos a base das Escrituras sobre a ação social, a misericórdia, a compaixão, a ação em amor para com o necessitado, com aquele que está ali necessitando de algo. Então ele teve duas influências. Uma delas foi a dificuldade socioeconômica da sua época, enfrentada por muitas pessoas ali na Europa em seu tempo. E observem aqui o seguinte, às vezes a gente pensa que a gente está numa época, né, sofrendo coisas que ninguém sofreu, nada disso. João Calvino enfrentava problemas de guerras, fomes prolongadas e epidemias. Havia os males estruturais de uma sociedade feudal em transição para o capitalismo. Tá? Os donos de grandes propriedades ali entrando naquele sistema feudal, onde para fazer com que tivessem guerreiros para proteger as suas fronteiras, davam porções de terras, que é o feudo, né? Davam porções de terras a algumas famílias, para aquelas famílias, quando ele precisasse que fossem os seus guerreiros para defender ali. Então, esse sistema feudal saindo e entrando o capitalismo ali. Então, João Calvino convivia com um conjunto de desigualdades e injustiças sociais também. O reformador viveu em Genebra, na Suíça, 25 anos, convivendo com a população carente local. E a cidade recebia também centenas de desabrigados, refugiados por causa da intolerância religiosa. Lembremos que eles estão saindo de um contexto imperial, do Império Romano, e onde a religião católica apostólica romana, junto com o Estado, governava tudo. Então eles enfrentam essa crise onde refugiados por causa da intolerância religiosa estavam indo também para ali, a Genebra, para se refugiar dessas perseguições religiosas. Então, nós enfrentamos vários desses pontos aqui que eu falei aqui. Sociedades, fomes prolongadas, nem tanto, né? Talvez você nunca enfrentou fome, mas ao seu redor, com certeza, tem pessoas enfrentando fome. Ontem mesmo, nós fomos ali levar alimento para uma família que estava passando necessidade. Uma esposa e o marido e sua filhinha de 11 meses. Então, irmãos, você tem percebido ao seu redor, tem sensibilidade para isso, e as injustiças sociais que estão acontecendo, que a gente tem visto em nosso país, e outras coisas mais. O segundo ponto que influenciou, então, a vida de João Calvino, que influenciou, foi a reflexão dele as Escrituras Sagradas, influenciou João Calvino sobre esse assunto de ação social. Então, Calvino, ele escreveu muito sobre a pobreza e a riqueza, o uso do dinheiro e as responsabilidades dadas por Deus aos seus filhos com respeito aos sofredores. Vou repetir. Através das Escrituras,
João Calvino escreveu muito sobre pobreza e riqueza, o uso do dinheiro e as responsabilidades dadas por Deus aos seus filhos com respeito aos sofredores. Dentre os princípios da teologia reformada calvinista, da qual nós somos herdeiros, a Igreja Presbiteriana do Brasil, está o entendimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, de que Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida. Daí, não devemos nos limitar ao campo religioso e eclesiástico, mas incluir todos os aspectos da sociedade, da cultura, da política, da economia e da ação social. Então nós não podemos nos limitar ao aspecto religioso e eclesiástico, né? Como se a nossa vida cristã estivesse fora deste mundo. E o que a gente vive dentro da igreja é totalmente separado. Não podemos. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida. Ele é rei deste mundo. Os governantes estão aí nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo, para cumprir os seus propósitos. Ok? O princípio central da teologia reformada calvinista nesse aspecto, o princípio central é que a palavra de Deus deve governar todas as áreas da vida, pelo menos da vida dos cristãos, pelo menos para nós, que professamos que somos testemunhas de Jesus Cristo. A palavra de Deus deve governar o aspecto da nossa vida por inteiro, não só em religioso e eclesiástico. Examinando as Escrituras, João Calvino entendeu que os males sociais são devido à realidade do pecado do ser humano. E isso é o que eu tenho aí conversado com alguns irmãos, que nós precisamos ter um diagnóstico correto das situações, tá? Não adianta ficar justificando, culpando o presidente, culpando fulano, culpando ciclano. Não adianta isso. A realidade das Escrituras, o que nos mostra é que os males sociais são devido à realidade do pecado humano. Pecados na forma de ignorância, insensibilidade, egoísmo, avareza, cobiça e outras coisas mais. Tudo isso, esses pecados na sua prática, que vão aí somando, são aí a causa dos males sociais da realidade do ser humano, da realidade do nosso país, da nossa cidade e aí por diante. O pecado separa o ser humano do seu Criador e do seu semelhante, gerando, agravando e potencializando os problemas sociais. Tá? Então, o pecado separa o ser humano do seu Criador e do seu semelhante, gerando, agravando e potencializando os problemas sociais. Então, quando a gente deixa correr solto o homem com as suas cobiças, com as suas avarezas, com seus egoísmos, as suas individualidades, é só potencializando e agravando os problemas que nós enfrentamos. Jesus Cristo, com seus ensinos, com seu exemplo e a sua obra redentora, veio restaurar os relacionamentos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus Cristo diz à sua igreja, às suas ovelhas, né? Em João 13,35, que lemos no princípio, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Jesus é quem restaura, para que você possa amar o seu próximo, amar o seu irmão, e aí sim fazer o bem, buscar a reconciliação com o Criador e com o próximo,
amando o próximo como a ti mesmo. E aí então deixando de potencializar esses pecados que trazem males sociais no nosso convívio. Tiago, capítulo 2, verso 8 diz: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Vou repetir. Tiago, capítulo 2, verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. A lei régia aqui que pertence a um rei majestoso e real. Se a gente observar a lei de Deus para nós, amarás o teu próximo, amarás o seu semelhante como a ti mesmo, fazei bem. 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18, repetindo: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. O pecado separa o ser humano do seu Criador e do seu semelhante, gerando, agravando e potencializando os problemas sociais. Jesus Cristo, com seus ensinos, com seu exemplo e a sua obra redentora, veio para restaurar os relacionamentos. É Ele que pode restaurar o seu relacionamento com o Criador, Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Sem Ele, nós não nos achegamos a Deus. Sem Jesus Cristo, o que permanece sobre nós é a ira de Deus. Mas, pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, pode haver reconciliação com Deus, mediante o seu arrependimento e mediante a sua fé no Salvador Jesus Cristo, para que possamos, em vez de potencializar os males da sociedade, potencializar o amor pelo nosso semelhante, o amor pelo irmão, a justiça, a verdade, o fazer o bem ao próximo, seja ele quem for. Então precisamos potencializar esse amor. Por isso, irmãos, tudo começa na comunidade redimida. Como pode permanecer nele o amor de Deus se você vê tudo isso ao seu redor, ou nem vê, nem está sensível ao que está acontecendo na nossa cidade, na nossa família, no nosso país? Você não está nem sensível ao que está acontecendo? Então, como pode permanecer nele o amor de Deus? Por isso, irmãos, tudo começa com a comunidade redimida, a igreja, os eleitos, os salvos pelo Senhor, a igreja do Senhor. Por isso devemos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como testemunhas dele, andarmos como Jesus andou. Andarmos como Jesus andou, como lemos em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, Jesus Cristo, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos e ouvintes, quem está aí nos ouvindo, nós que levamos o nome do Senhor Jesus Cristo, somos testemunhas dele, preocupemos diariamente em fazer o bem para a glória de Deus, seguindo os passos de Jesus Cristo, dia após dia, fazendo o bem, se preocupando com a ação social, com o ministério de misericórdia. Nas próximas aulas eu vou continuar ainda sobre esse estudo de João Calvino, diaconato aqui e ação social aí, e para que a gente possa aprender mais. Mais uma vez eu peço para a igreja estar orando, porque nós estamos aí desenvolvendo estamos dando alguns passos
para o Ministério de Misericórdia, Ação Social e Evangelística da nossa igreja, Igreja Betel, aqui de São José dos Campos, e necessitamos de orações e para que o Espírito Santo use a igreja, use nossas vidas para essa ordem do Senhor, a nossa igreja. E eu vou parar por aqui, dessa semana que vem eu dou continuidade, mas eu termino aqui com Isaías 58:7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58, verso 7. Mas escute com atenção as promessas daquele que reparte o pão, que cuida dos desabrigados, que cuida dos que estão sem vestimentas, dos necessitados, né? Olha o que Deus diz aqui para o seu povo. Então, depois do verso 7, no verso 8 em diante, ele vai dizer assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti. Presta bem atenção. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E resumindo, porque a boca do Senhor o disse. Então, nos textos de Isaías 58, esteja lendo Isaías 58, do verso 7 ao verso 14. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Nós continuaremos esse estudo na semana que vem sobre o Ministério da Misericórdia, a ação social da igreja, faz parte da missão da igreja. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que nós, como igreja, possamos nos dispor não somente da boca ou de língua, mas de fato e de verdade. E que juntos podemos aí criar uma potência para amenizar o sofrimento, as necessidades de algumas pessoas. Nós vamos ter sempre pobres entre nós, mas também temos ricos entre nós, que saibamos todos, dar e receber, de forma que, como as Escrituras nos ensinam. Mas o principal é essa reconciliação com Deus, através da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo e com o próximo. Então aí o amor de Deus vai inundar o seu coração em Cristo Jesus, para que possamos, com as motivações corretas, cumprir atos corretos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a vida de vocês, estejam orando, estudando esses textos que falamos hoje já, para darmos continuidade na semana que vem, e que possamos ser luz e sal nesse mundo que necessita de Jesus Cristo como representantes dele. Deus abençoe vocês.